Nós estamos estudando na parte da manhã o livro de Atos dos Apóstolos. Convido você a abrir sua Bíblia, Atos capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 41. Você pode abrir seu smartphone também, no seu aplicativo, e abrir a sua Bíblia. Fique com ele aberto. Nós vamos precisar muito olhar hoje para a palavra de Deus. Existem termos muito preciosos para compreendermos nesta manhã. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai Celeste, dá-nos compreensão da Tua palavra nesta manhã. Conduz-nos através do Teu Santo Espírito a entender da Tua vontade, dos Teus propósitos para a Tua igreja nesta manhã. Assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos sabem que o livro de Atos foi escrito por Lucas, que não era o Lucas discípulo, mas o Lucas, um historiador, meio jornalista, uma pessoa que está fazendo uma pesquisa do que está acontecendo e relatando isso a Teófilo. Nós não sabemos muito bem quem seja esse Teófilo. Alguns historiadores acham que esse Teófilo pode ser uma das pessoas que está fazendo parte da acusação de Paulo para que ele seja morto pelo Império Romano como uma pessoa que está causando balbúrdia no meio do Império Romano. Mas isso são conjecturas, não é uma realidade. Sabemos apenas que ele está escrevendo isso para Teófilo. E como eu tenho dito para os irmãos, para mim ele tem um propósito, porque ele escreveu o Evangelho de Lucas para esse Teófilo. E para mim, então, esse Lucas, ele conheceu esse Teófilo, começou a evangelizar esse Teófilo, começou a discipular esse Teófilo. E ele quer mostrar para esse Teófilo o que significa essa compreensão do Evangelho de Cristo Jesus e quer mostrar para ele como que aconteceram os relatos. Então nós já vimos aqui que ele falou aqui no capítulo 1 da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo e nos relatou do grande evento de Pentecostes, que é uma descida do Espírito Santo sobre os discípulos que começaram a ouvir, a pregar. E as pessoas começaram a falar, eles estão bêbados. E com uma ousadia espiritual, o apóstolo Pedro se levanta e começa a dizer para as pessoas, eles não estão bêbados, eles estão anunciando a verdade. E eles perguntavam, nós estamos ouvindo eles falar no nosso próprio idioma, eles estão dizendo, pregando, anunciando no nosso próprio idioma. Porque a festa de Pentecostes era uma festa de peregrinação, era uma festa que vinham os judeus de diversas partes do mundo. Então estima-se que nesta festa, ali em Jerusalém, tinham-se os representantes de cada uma das localidades conhecidas sobre a face da terra. E então esses discípulos se levantam e começam a pregar. Alguns deveriam estar falando ali em inglês, outros em grego, outros em árabe, outros em japonês, outros em chinês, outros em alemão, não sabemos. Mas sabemos que as pessoas que estavam ali estavam ouvindo na língua materna. E quando Pedro começa a anunciar, ele anuncia para essa multidão, e essa multidão então entende que aquele mover do Espírito é algo diferente que eles não conheciam. E então Pedro anuncia, então esclarece que esse mover é o mover que vem daqueles que aceitaram a Cristo Jesus e decidiram viver para Cristo Jesus. Eles estavam sendo dominados pelo agir do Espírito Santo em suas vidas. E que por isso, então, eles estavam anunciando o Evangelho de Cristo Jesus.
E o relato de hoje nos mostra então que 3.000 pessoas se converteram e se batizaram. Esses 3.000 não ficaram ali em Jerusalém. Uma grande parte se dispersou. E conta-se então que em muitas localidades, quando os discípulos, e nas narrativas que nós vamos conhecer ao longo da história, muitos lugares conseguiram se conhecer a história de Jesus. E um dos eventos interessantes que nos aconteceu foi quando recebemos o nosso missionário que estava na China, o nosso missionário pastor Jefferson. E ele estava dizendo que quando ele estava estudando a língua chinesa, ele viu um dos hieroglifos da China que representa a palavra justiça. E a palavra justiça é representada por um cordeiro que está em cima, sendo imolado e morto. E ele perguntou então, da onde que vinha essa visão, essa mensagem de justiça para o povo chinês. E eles contaram que cerca de 2.000 anos atrás, uma pessoa esteve na China e falando que alguém anunciou a justiça para eles. E a justiça era um cordeiro que foi sacrificado em lugar dos pecados e dos erros da outra pessoa. Um autor muito interessante da palavra de Deus, do advento missionário a partir da década de 40, que se chama Don Richardson, ele escreveu um livro que se chama Fator Melquisedeque. E ele diz que ele conseguiu estudar ao longo de toda a história da humanidade pontos aonde as pessoas poderiam ter um encontro com a mensagem de Deus. Por que eu digo isso aqui nesse momento? Eu digo isso aqui nesse momento para que nós possamos compreender qual é a dimensão da ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Que quando nos encontramos, nos reunimos aqui, nós nunca podemos ter a ideia simplesmente de que é mais um encontro. Não é um encontro social como você vai num aniversário na sua casa. Não é um encontro social com os seus amigos. Não é isso que acontece no ajuntamento do povo de Deus. Não é isso que acontece para nós. O que acontece para nós, de fato, é um direcionamento de Deus para o propósito eterno dele. E o propósito eterno dele está revelado para nós aqui no versículo 41, quando diz que as 3.000 pessoas se converteram ao final daquela pregação do apóstolo Pedro. O propósito sempre será, irmãos, dos nossos encontros, das nossas reuniões, é levar cada um de nós a ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, a ter um encontro pessoal com o Santo Espírito de Deus, a ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E nós vamos perceber que essa igreja, ela partilha de algumas atitudes muito peculiares e interessantes, e que nós, como igreja do século 21, precisamos ter a compreensão disso. A primeira compreensão que diz aqui para nós, eles se reuniam, versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A palavra no grego é didaquê, que significa ensino, didática. Então eles tinham um encontro onde se esclarecia a fé. Eles tinham um encontro onde se partilhava a fé, onde se partilhava o ensino da palavra. E esse ensino era dado pelos apóstolos. E os apóstolos eram aqueles que tiveram um encontro pessoal e foram testemunhas oculares da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Não são esses apóstolos modernos. Não são os apóstolos de títulos, são os apóstolos que se converteram a Jesus Cristo e tiveram a possibilidade de ter esse encontro pessoal com Ele, verdadeiro com Ele, e que através da vida de Jesus foram tocados e começaram a estimular a fé desse povo de Deus. E olha que coisa interessante, queridos irmãos, é que eles continuavam a se dedicar nesse ensino.
Por isso que a igreja, ela é uma escola. A igreja é um local onde nós nos reunimos para aprender a palavra de Deus. Essa semana eu tive um encontro com uma pessoa, ele virou e falou assim, mas na igreja não se ensina, a igreja é um monólogo. Eu virei e falei assim, não, eu discordo com você. Não, mas você está lá pregando, você não tem como abrir para o plenário, participar e conversar. Eu virei e falei assim, não, realmente, não tem essa possibilidade. Mas a igreja é um local onde você vai, não é para você aprender simplesmente e engolir tudo que o pastor está dizendo para você, não. Ela é uma escola que deve te ensinar a palavra de Deus. E você deve checar à luz da palavra de Deus. Por isso que esse didaquê, essa didática é feita pelo ajuntamento, mas também é feito através da escola bíblica, através dos pequenos grupos, através dos cursos, para que cada um dos crentes possam ter a possibilidade de se desenvolver espiritualmente. Mas o problema é que nós estamos transformando a igreja em entretenimento. E quando nós transformamos a igreja em entretenimento, nós achamos então que a reunião nada mais é do que a reunião de alguém que vai vir aqui, vai falar algumas coisas para nós e vai nos entreter. Por isso que hoje nós temos pregadores que não são pregadores, que são muito mais stand-ups, que contam piadas e não sei mais o quê, mas não se esmeram em estudar a palavra de Deus e compreender a palavra de Deus. O foco do nosso encontro, então, além de ver a conversão, é principalmente estudarmos a palavra de Deus e nos mantermos na doutrina dos apóstolos. Se nós não fizermos isso, queridos irmãos, podemos ser enveredados pelo caminho das heresias. E é por isso que, então, nós estudamos a palavra de Deus. A segunda questão que nos diz aqui, a comunhão ao partir do pão e as orações. A palavra que no grego se chama koinonia. Então fala comigo a primeira palavra, didaquê. Não, fala com mais fé, didaquê. A segunda palavra, koinonia. Koinonia é comunhão, comunhão espiritual. E aqui nós estamos falando comunhão de participação juntos, de unidade de pensamento. Qual é a nossa confissão? Cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Você pode falar isso comigo? Creio em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Essa é a nossa confissão de fé. Essa é a nossa confissão. Isso que nos une. Cremos que através dessa compreensão de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo, recebemos o Santo Espírito de Deus como selo de garantia em nossas vidas. Então nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Você pode falar isso comigo? Creio que recebi o Espírito Santo em minha vida. Vamos com mais fé? Creio que recebi o Espírito Santo em minha vida. E o Espírito Santo então age em nós. E isso então, agora a gente precisa compreender então dessa realidade do Espírito Santo agindo em nós. Ele age em nós e proporciona então para nós a capacidade de compreendermos a doutrina dos apóstolos, o didaquê, e a capacidade de vivermos a koinonia, que é a comunhão. E a comunhão não é um amigo que dá um tapinha nos ombros do outro, porque eles partilhavam de suas próprias vidas. Quando ele fala partilhar pão, é o pão físico? Sim, mas esse pão representa o pão que veio do céu, que é Jesus. O maná que veio do céu enviado por Deus para sustentar o povo de Deus. E as orações. Com isso, então, a gente tem uma ideia do que deve representar uma liturgia do povo de Deus, dos encontros do povo de Deus. Se você vem aqui e fala, não, mas por que sempre é a mesma coisa? É porque é bíblico. É bíblico. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Diga comigo, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Então ela nos orienta a como deve ser então esse nosso ajuntamento. Esse nosso ajuntamento então precisa ter doutrina, didaquê, precisa ter koinonia, comunhão, precisa ter o partilhar da vida e das orações.
por isso que tem intercessão, por isso que você ouve os pedidos de oração, por isso que se compartilha as dificuldades que temos em nossas vidas, por isso que oramos juntos. E quando você está vindo, a gente pede para alguém vir aqui orar, não quer dizer que é só ele que deva orar. Quer dizer também que você deve orar junto. Ah, pastor, então você está falando que a gente tem que orar junto, erguer a nossa voz e orar junto. Isso é comum também. No povo de Deus isso acontece também. Nós batistas, nós não somos assim, nós somos diferentes. A gente gosta de ouvir o que o outro está orando. Mas o problema é quando você fica passivo à oração do outro irmão. O problema é quando você acha que só o outro irmão é que pode orar. Aí você está errado. Porque ele te deu o Espírito Santo está em você. E você pode orar. E mesmo se você não orar, ele ora por você com gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? Então, quando alguém está orando aqui na frente, você ora junto. Você apresenta as suas questões também diante do Senhor. Às vezes você não trouxe o seu pedido, às vezes ninguém está sabendo do seu pedido, mas você leva isso a Deus em espírito. E o Pai que te ouve, Ele te recompensará, em nome de Jesus. É assim que age. Mas Ele continua nos ensinando também. Todos estavam cheios de quê? De temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E é interessante isso. Qual que é então a motivação que esse povo se reunia? E qual que é a sua motivação de vir ao ajuntamento do povo de Deus? De vir à celebração com o povo de Deus? Você vem com essa motivação de estar cheio de temor de Deus. Você vem com essa expectativa, Deus vai falar comigo hoje. Deus vai trazer algo dele para a minha vida. Aí você não pode ficar pensando que é o pastor que tem que trazer para você. Não, não é isso. Você tem que pensar que Deus pode usar cada momento desse culto. Irmãos, cada vez mais eu acho extraordinário como Deus age na vida das pessoas. Porque às vezes tem gente que é tocada aqui com uma música, tem gente que é tocada quando alguém aqui vem e ora, tem gente que é tocada quando o pastor prega, tem gente que é tocada quando a gente lê o primeiro versículo. Tem gente que é tocada no momento dos avisos. Porque a grande verdade, Deus deseja se comunicar conosco. Fale isso comigo. Deus deseja falar comigo. Ele quer falar com você pessoalmente. Ele quer falar com você. É você que precisa treinar o seu ouvido. É você que precisa treinar a sua mente para ouvir o que Deus deseja falar com você. E isso é uma ação sobrenatural, queridos irmãos. Sobrenatural. Hoje eu estava compartilhando isso com a irmã Ana, que vai se batizar agora no primeiro domingo de março. Tem mais irmãos que falaram que ia batizar, mas estão demorando, eu vou batizar a irmã Ana. Eu não demoro não, viu, irmãos? Se você quer ficar deixando para frente, deixa, mas a gente vai batizar. E se você chegar agora, a gente vai junto também para batizar. Eu estava conversando isso com a irmã Ana. Porque é lógico, tem grupos, infelizmente, religiosos, que fazem mecanismos de manipulação com as pessoas. Sim, isso acontece, infelizmente. Mas aqui não. Aqui não. Eu espero que você venha cheio de temor para ver, cheio de expectativa para ver o agir de Deus sobre a sua vida. No momento que Ele quiser falar com você. E que você busque esse agir de Deus na sua vida. E que você deseje esse agir de Deus na sua vida. E que você não se espante na hora que Deus se manifestar. Amém, irmãos? Não se espante. Para um vai ser de um jeito, para outro é de outro jeito. Para um é num momento, para outra pessoa é no outro momento. Tinha uma irmã que falava assim: pastor, o senhor começa a pregar, eu começo a chorar. O que é isso, pastor? Eu falei assim: eu não sei, irmã, pergunta para Deus, isso é problema com Deus, ou pode ser problema emocional, eu não sei. Eu também era um cara que chorava demais, às vezes o irmão vinha aqui na frente, falava, o irmão me cumprimentava, eu já estava chorando. Então eu não sei, isso aí
É o mover de Deus, amém, irmãos? Eu não tenho controle disso, você não tem o controle disso. A única coisa que eu espero que você deseje é ver o mover de Deus, ver o mover do Espírito Santo de Deus. Eles vinham cheios de temor. A expressão aqui no grego, eles vinham com uma expectativa muito grande. Sabe quando a gente, olha o exemplo que veio na minha cabeça. Quantos aqui eram vivos, já tinham nascido em 1982 aqui? Deixa eu só ver aqui. Olha só, gente. Vocês que são mais novos não vão se lembrar disso. Mas 1982 foi a melhor seleção de todos os tempos, não foi, irmãos? A melhor seleção. A gente tinha vontade de assistir o jogo da seleção. Não tinha caicai, não tinha nada desse negócio. Tenho certeza que os que assistiram a seleção de 82 sabem a escalação completa da seleção de 82. A gente tinha uma expectativa. E a gente foi com uma expectativa. O país inteiro parou para assistir o jogo Brasil e Itália. Quantos vocês lembram desse jogo, Brasil e Itália? Lembram quando aquele Paolo Rossi marcou o primeiro gol? Lembra do desânimo do Osmar Prado narrando? Era o Osmar Prado ainda, vocês nem sabem quem que é o Osmar Prado, os meninos de hoje em dia. A gente precisa ter uma expectativa muito grande, principalmente com as coisas do Senhor, o nosso Deus. Amém, irmãos? Fala comigo assim: eu quero ter uma grande expectativa por Deus. Porque se a sua expectativa é pequena, a sua fé é pequena, o mover de Deus é pequeno. Mas quando a sua expectativa é alta, Ele derrama aqui sobre nossas vidas, irmãos. Ele derrama. Quantas vezes eu já ouvi pessoas que falaram: olha, eu entrei com um problema e fui transformado, porque veio cheio do temor de Deus. Todas as vezes, quando você estiver vindo para aqui, para esse ajuntamento, pergunte para a sua alma: eu estou com expectativa de Deus? Se você não estiver, você fala com a sua alma assim: minha alma tem a sede, tem a vontade de Deus, vontade de ver as coisas de Deus, e aí você verá Deus agindo poderosamente. Agora, interessante, os que criam, versículo 44, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha que interessante. Eles não ficavam em casa, não. Eles achavam que era mais importante estarem juntos com o povo de Deus. Dá para você entender? Eles se mantinham unidos. E nessa época não era fácil ir para os cultos, não, irmãos. Eles tinham que sair, eles moravam longe, tinham que ir a pé. Eu já contei essa história, vou contar de novo aqui na igreja. Então, eu sou o último filho de 7 na minha casa, né? Então, a gente veio do Mato Grosso. O meu pai foi preso político. E meu pai foi preso 4 vezes lá na cidade de Dourados. Aí depois nós mudamos para Rondonópolis. Em Rondonópolis, meu pai foi preso de novo. A minha mãe conheceu o presidente Castelo Branco naquela época. E teve um encontro com o presidente Castelo Branco pedindo que meu pai fosse solto, depois de 6 meses que meu pai tinha sido preso. Daí meu pai foi solto, e aí meu pai chegou, o chefe dele, meu pai era concursado do IBGE, aí o chefe dele virou e falou assim: Beltrán, é melhor você, o nome do meu pai é Beltrán, viu, irmãos? Não se espante não, é o nome do meu pai. Aí virou e falou assim: é melhor você ir para Goiás, abriu uma vaga lá em Séries. Aí falou: não, então tá bom, eu vou. Não, mas vai primeiro para ver e depois você leva a sua família. Ele virou e falou assim: eu não tenho dinheiro, eu já tenho que ir com a família. E a gente veio em cima de um caminhão e a gente chegou lá em Séries. A gente foi morar numa rua e Séries chovia muito, irmãos. Como chovia? Como chovia. Aí meu pai, a gente chegava em casa, ele acordava cedo: vamos para a igreja. Pai, está chovendo. Vamos para a igreja. E quando chegar na igreja, não é para sujar a igreja. Levem o paninho para limpar os sapatos e não sujarem a igreja. 7 filhos, debaixo da chuva. A gente chegava na hora. A gente andava cerca de 3 quilômetros. A gente saía de casa, eu devia ter 1,5 metro. Eu chegava na igreja,
1,70 m, de tanto barro que juntava. E meu pai falava, nós temos que ir na igreja. Outra coisa que meu pai sempre falava, o melhor é sempre para o Senhor. Então a gente tinha a roupa de ir para a igreja. A gente se juntava para ir na igreja. Um dia todo mundo pegou gripe. Aí meu pai virou e falou assim, vamos para a igreja, porque Deus vai nos curar nesse domingo. Fomos na igreja, voltamos para casa, no outro dia ninguém mais estava gripado. Qual é a sua expectativa de Deus? A sua expectativa é pequena às vezes. A sua expectativa acha que a sua dor de cabeça pode te impedir de receber a glória de Deus. A sua expectativa às vezes acha que é melhor se alegrar com as coisas do mundo, com seus familiares, do que estar no meio do povo de Deus. A sua expectativa às vezes acha que a alegria das outras coisas que são fugazes e são passageiras vai ser melhor do que estar no meio do povo de Deus. Eu quero te dizer hoje aqui em nome de Jesus, que se nós tivéssemos uma expectativa como esses homens tinham, sinais e maravilhas se manifestariam cada vez mais em nosso meio, porque Deus age naqueles corações que têm expectativa, fome e sede da vontade de Deus. Era tão forte essa expectativa que eles vendiam o que tinham para que a obra de Deus pudesse ser realizada. Mas isso é gerado pelo Espírito de Deus, irmãos. Isso não pode ser assim. Igual eu fui numa igreja e o pastor chegou lá e virou e falou assim, deixe a chave do seu carro e o documento do seu carro aqui hoje, porque essa semana Deus vai te dar um carro melhor. Não, não é assim não, irmão. Se você estiver num lugar assim, foge de lá. Foge de lá. Sabe o que eu acredito, irmãos? Eu acredito muito no poder de Deus e no mover de Deus. Olha o que Deus fez na nossa igreja. Uma família chegou e falou assim, pastor, nós somos muito abençoados e nós queremos abençoar a igreja. Nós queremos doar o lote para a igreja. Nós queremos entregar esse lote como aroma suave ao Senhor, como por prova do dízimo das bênçãos que Deus nos deu. Eu creio assim, irmãos. O reino de Deus não precisa de manipuladores. O reino de Deus, a igreja de Jesus Cristo, não precisa de persuasões. O reino de Deus, ele se move pela ação do Espírito Santo de Deus nos corações. Amém, irmãos? Levanta sua mão e diz assim, eu creio que o Espírito Santo age. Mas fala isso com mais fé. Eu creio que o Espírito Santo age. Ele age nos tornando pessoas que amam cada vez mais a obra dEle, que amam cada vez mais o reino dEle, que começam a ter expectativas cada vez maiores pelo reino dEle, pela vontade dEle, pelo plano dEle. Isso faz o impulsionamento da obra do Senhor. O restante do texto, eles falam aqui, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles se reuniam todos os dias, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Deixa eu te falar uma coisa muito importante sobre o versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles louvavam a Deus. Mas observe que o louvor não está lá no início. O louvor está no final. O louvor está no final. Depois de tudo que eles aprenderam. Depois de tudo que eles estavam vivendo. Depois de tudo que eles estavam experimentando. Depois de tudo que o Espírito estava agindo, Deus dava para eles um louvor que não era um simples abrir a boca e cantar da boca para fora, um louvor que vinha de dentro para fora, um louvor sincero, um louvor de quem olhou para Deus e viu
Deus supre. Amém? Um louvor de quem olhou para Deus e fala: Ele é a minha alegria. Um louvor de quem olhou para Deus e falou: Ele me salvou. Um louvor de quem olhou para Deus e disse assim: Ele me amou como ninguém mais me amou. Ele me ama como ninguém mais me ama. Um louvor de quem disse: as coisas desse mundo não são melhores do que estar com Deus. Um louvor de quem aprendeu de que Deus deu o seu Filho unigênito por amor das nossas vidas. Um louvor de quem aprendeu de que agora eu não sou religioso, mas é o Espírito que age em mim, para que eu possa viver na presença desse Deus maravilhoso. Um louvor de quem sabe o poder do Espírito de Deus. E o meu desejo para você nessa manhã é que você compreenda o poder do Espírito Santo de Deus, agindo em você, agindo na sua mente, agindo nas suas emoções, agindo na sua vida, para que quando as pessoas olharem para você e perguntar: o que está acontecendo com você? Você diz: o Espírito Santo está agindo na minha vida. O Espírito Santo está controlando a minha vida. O Espírito Santo está comigo. Vamos ficar em pé diante do Senhor. Feche os teus olhos. Nessa manhã, eu disse para vocês sobre os 4 propósitos da igreja: didaquê, koinonia, diaconia, que eles faziam, e adoração a Deus. E tudo isso resultava em evangelização, salvação de vidas. Deus não fabricava e não fabrica métodos. Deus não deseja métodos para nós. Deus deseja os nossos corações, as nossas vidas. Ele deseja habitar em nós. Ele deseja agir em nós. Ele deseja gerar em nós grandes expectativas para que venhamos estar cheios de temor do Senhor e sabermos que Ele satisfaz as nossas vidas, satisfaz as nossas almas. Se nessa manhã você quer do Senhor, mais do Senhor na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero pedir mais de Deus, mais do Espírito, mais de verdadeiras convicções, verdadeiro temor de Deus em sua vida. Sai do seu lugar, vem. E que o Espírito Santo encha a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus.
Deus, enche-nos nesta manhã, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque Tu és bom. Nós Te louvamos, ó Deus, porque Tu és a razão. Nós Te louvamos, ó Deus, porque Tu és o nosso amor, a nossa paz, a nossa alegria. Nos torna verdadeiros adoradores, ó Pai. Homens e mulheres que Te louvam e Te adoram com sinceridade de coração, com verdade de nossas almas. Nessa manhã, ó Santo Deus, enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito. Enche-nos de verdadeiras convicções santas e verdadeiras, de que o Senhor nos abriga em Tuas mãos, de que o Senhor nos sustenta, de que o Senhor fala conosco com a Tua palavra, de que o Senhor nos ouve por meio das nossas orações e súplicas, de que o Senhor compreende as nossas necessidades e que podemos, ó Deus, confiar que o Senhor é o Deus que tudo provê, porque Tu és bom desde a eternidade para todos sempre. Enche-nos de verdadeiras aspirações, de verdadeiros desejos, de verdadeira paixão pelo Senhor, ó Pai. Toma as nossas vidas, Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos e nos conduz, ó Deus, à Tua vontade a cada dia mais. Tu és bom, Tu és Nós Te adoramos, ó Deus, nós Te exaltamos, Senhor.